Então, boa tarde, pessoal. Hoje, dia 2 de outubro, temos o nosso segundo webinário, né, referente ao projeto de extensão Mate Web UTF-PR, que junto com o professor Michael e os alunos Guilherme e William, estamos disponibilizando para a comunidade em geral. E temos hoje o prazer de anunciar o nosso segundo convidado, o professor Márcio Valchi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Hoje nos vai falar sobre um tema muito atual, né? Sobre as pandemias, né? Como a estatística e a matemática em conjunto podem contribuir para afrontar essa etapa difícil que a gente, todo mundo, está passando. Então, eu vou ceder a palavra para o nosso aluno Guilherme Israel, né? Para que posso introduzir ao palestrante. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença do professor Márcio Val, que estará aqui apresentando, como o Ivan já disse, sobre a importância da estatística e da matemática no combate às pandemias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o seu currículo. Márcio Val, que possui bacharelado e mestrado em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e doutorado em estatística pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e exerce o cargo de coordenador de graduação do curso de Estatística da mesma universidade, a UFRGS. Atua na área de análise de dados, análise de séries temporais, classificação e agrupamento, inferência e teoria assintótica. Ajudou a desenvolver o software simulador de epidemias de Covid-19. Professor Márcio, a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz com o convite e agradeço, né, e até parabenizo a iniciativa dos professores do grupo que está organizando, né, ao Ivan, principalmente, que me convidou para esse momento. No convite, né, quando a gente conversou, a gente tem uma certa intimidade, então o convite meio que foi por redes sociais, né, mas isso facilita bastante, não é nenhuma... Facilita, né, a gente ter essa intimidade, poder conversar. Eu entendi naquele momento que era para falar um pouco da minha pesquisa, do trabalho que a gente vem realizando, mas, né, falar um pouquinho desse trabalho que a gente fez, que envolve tentar modelar de alguma forma e primeiro simular uma epidemia, né, e modelar principalmente essa que está acontecendo, né, que é essa do coronavírus. E então eu preparei a minha apresentação mais nessa linha, mas assim como muita gente, acho que muita gente já está cansado um pouco desse tema, né, um tema batido, já estamos quase 6 meses em quarentena, então eu pensei que ficar na parte técnica do problema, né, mostrando o modelo, talvez ficasse um pouco maçante para a gente ficar aqui falando 50 minutos, né, 1 hora, não sei, é esse o tempo que eu tenho, Ivan, mais ou menos? Sim, mais ou menos 50 minutos mais. Perguntas. Tá bom. Tá? E conversação, assim, que a gente pode estender um par de horas mais. Isso. Tá bom. E aí eu achei que de repente ia ficar muito, muito cansativo, e eu tentei me aventurar, né, nos assuntos que eu gosto, mas que eu não domino, não tenho um conhecimento aprofundado, mas eu tentei trazer assim para uma discussão diferente, um contexto um pouco diferente, até vai ter uma interação, um quiz aí, que eu vou compartilhar com vocês em algum momento, até daí eu peço que vocês, se puderem, responder. São 4 questõezinhas que a gente vai fazer aqui, pode ser pelo aplicativo, pelo celular ou pelo computador, imagino que vai funcionar bem. Eu vou usar esses dados durante a minha apresentação, os dados das respostas de vocês. Eu só vou compartilhar as perguntas no momento correto, que é uma ideia de medir percepção, então não é para procurar no Google, é para responder de acordo com aquilo que você
né, com o conhecimento que você tem e tentar responder a questão. Tá? Então, quando chegar o momento apropriado, eu vou pedir para vocês participarem. Então, eu vou me aventurar um pouco além da parte técnica, da modelagem da pandemia, de uma epidemia, né? E aí até o título, ele fala da estatística e da matemática, da importância, né, no combate às pandemias. E aí eu vou me dar, digamos assim, o direito de interpretar pandemias, ampliar o sentido de pandemias. Na minha opinião, tem mais do que uma pandemia acontecendo nesse momento, né? Então, eu vou mostrar para vocês depois o que eu interpreto também como uma pandemia, né? Bom, era isso. E a importância da estatística, da matemática, como o Ivan, o pessoal já me apresentou, né? Eu tenho formação em matemática, bacharelado, matemática pura, né? Mestrado também. E no doutorado que eu fui para a área da estatística, né? Então, a gente tem esse viés mais técnico, digamos assim, de desenvolver metodologias na estatística, mas na estatística é um pouco, digamos assim, a gente parte muitas vezes de um problema que aparece para tentar desenvolver, melhorar uma metodologia, né? Um problema real, assim, que aparece para tentar desenvolver uma metodologia, né? E a formação matemática que eu tenho me ajuda muito, né, nessa parte, assim. Então, mais ou menos era isso. Eu saio um pouco da minha zona de conforto, né, de apresentar coisas mais técnicas que a gente está acostumado na academia e vou para uma apresentação um pouco mais ampla, né? E espero que dê certo, espero que vocês gostem. Enfim, vou tentar apresentar aqui. Posso apresentar minha tela aqui, Ivan? Vamos tentar. Apresentar a tela inteira. Aqui. Conseguem ver minha apresentação? Tá chegando. Tá chegando. Tá aí. Agora sim. Tá. Então, mais ou menos a introdução era essa, né? Que a gente pensou para esse momento. Então, como eu disse, eu vou me dar o direito de interpretar a definição de pandemia, vou ampliar essa definição de pandemia e vou entender que existe mais de uma pandemia acontecendo, tá? Mas eu procurei no Google a definição de pandemia, né? Tem lá, dicionário do Google, substantivo feminino, que na medicina significa enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Então, a pandemia, ela é um pouco mais que a epidemia, né? No meu entendimento, a epidemia é uma coisa mais localizada geograficamente, né? Enquanto a pandemia é uma coisa mais disseminada, com uma capacidade de evolução muito mais rápida, né? Que chega em vários pontos geográficos, ou em todos, praticamente, né? Enfim, exceto os que estão isolados de alguma forma, né? Então, aí tem essa caracterização de pandemia, né? Então é isso, né? Amplamente disseminada, tá? Eu fiquei com essa minha interpretação aqui, enfermidade epidêmica amplamente disseminada. E aí eu fiz uma leitura, assim, do que voltando um pouco para trás, né? Como é que começou, até para tentar entender como tudo isso começou, né? Lá em dezembro, eu acho que já, embora tenha relatos de um médico que tenha alertado sobre a existência desse vírus, enfim, mas foi lá em dezembro, final de dezembro, que a gente começou a ouvir falar mais forte sobre isso, né? Então, eu dividi em algumas fases a questão de como combater uma epidemia. A primeira delas, isso é uma leitura minha, tá? Então, eu posso estar equivocado, mas foi como eu tentei encaixar a matemática aqui no meio e a estatística, tá? Então, eu dividi nessas fases aí, que eu chamei de entendimento, de diagnósticos, que se a gente voltar lá para o início, tem a questão de, olha, está acontecendo alguma coisa diferente, com um potencial muito grande, né, lá em dezembro. E aí, num segundo momento, tentar entender os efeitos, a letalidade, o sintoma, né? Então, envolve... veja que no início já envolve uma série de profissionais aqui, né, ligado
enfim, epidemiologistas, depois já mais a parte da saúde mesmo, né? E, bom, depois que eu detectei que tem uma coisa diferente acontecendo, um vírus com... Tem um cachorro latindo aqui, espero que não atrapalhe muito. Bom, depois, né, que a gente já tem um entendimento um pouco maior, né, que, olha, tem uma coisa séria acontecendo, os efeitos desse negócio tem potencial muito grande, né, a letalidade não é tão alta, mas o contágio é alta, quais são os sintomas, como é que eu faço o diagnóstico, né, tendo essas etapas concluídas, aí eu vejo que começam a ter dados, informações, aí eu vejo a possibilidade, entra a questão da matemática e da estatística, né? Eu vejo, né, depois que tem essas duas primeiras fases, entra a questão matemática, né? Como eu tenho dados, tenho informações, eu começo a poder pensar em modelos, em fazer previsão, né? E a partir dali, eu começo a gerar informação sobre o que está acontecendo, né? Quando eu tenho capacidade de fazer previsão, eu posso chegar para um gestor, olha, esse modelo aqui está prevendo determinada situação. Então, o gestor pode propor políticas públicas adequadas para tentar combater, né? Eu já tenho, nas etapas anteriores, um entendimento de como é que essa coisa se propaga, né? E, com isso, a gente vai comprando tempo para desenvolver tratamentos, desenvolver medicamentos, desenvolver vacinas, né, a partir das políticas públicas adotadas. Se eu adoto lockdown, fecho os setores da sociedade, isolo as pessoas, né, tento diminuir a taxa de transmissão, a velocidade com que isso evolui, eu estou comprando tempo para, enfim, propor, dar tempo para os especialistas, né, desenvolver tratamento, medicamento, vacina. Então, o que eu quis mostrar com esse slide aqui é que envolve vários setores da sociedade, em todos eles, e nós, como cientistas aqui da área de matemática e estatísticas, estamos inseridos nesse contexto, e é um contexto importante, né? Porque eu estou mais ou menos no meio ali, né, nessa escala que eu fiz aqui, que é minha, não peguei de nenhum lugar, né? A gente está inserido mais ou menos no meio ali, e a gente tem uma importância, já demonstra uma certa importância para gerar informação, gerar a partir dos modelos, né, e fomentar, então, os gestores para que eles tomem as decisões adequadas. Certo? E aí, bom, aí eu andei procurando alguma coisa nessa linha, né? E eu vi que, por exemplo, o pessoal aqui do Arquivos Brasileiro de Cardiologia já fez um editorial aqui nessa revista e perguntou qual é o papel dos profissionais da saúde e a ciência, né? E eu pensei, bom, eu acho que cabe uma pergunta para nós também, nós que somos da matemática, da estatística, qual é o papel da estatística, da matemática no combate às pandemias, né? E, bom, aí eu trouxe aqui no meu entendimento, dado que eu estou falando para um público de, basicamente, em vez de eu ter falado que tem engenharias e tal, eu foquei mais na matemática, né? Eu puxei a brasa para o nosso assado, obviamente, né? Então, a matemática aqui é o centro de várias áreas aqui, né? Da filosofia, da química, da economia, sociologia, física, né? Está aqui para representar. E tem do Bento aqui também, né? Que ele fala que os professores de matemática são uma das 7 maravilhas do mundo. Enfim, só para descontrair um pouco, né? Mas, enfim, né? Vou agora entrar numa parte um pouco mais técnica, né? Depois eu tento responder um pouco mais, né, da importância do papel, qual é o papel da matemática, da estatística. Eu vou entrar numa parte um pouco mais técnica, né? Que uma das coisas que a gente pode fazer é modelagem, né? Modelagem da epidemia, e com isso eu posso, tendo um modelo, eu posso fazer previsão para frente, né? Se o meu modelo for adequado, eu posso tentar prever o que vai acontecer daqui a alguns tempos. E isso era uma coisa que, quando chegou em março, lá quando começou lá essa função, né, foi lá pelo dia 15 de março, pelo menos aqui em Porto Alegre,
Numa sexta, a gente estava trabalhando, na segunda, fechou tudo. Não vão mais trabalhar, parou tudo e lockdown, né? Parou a cidade. E aí, fechou a empresa, o pessoal ficou em casa. Eu tenho amigos do futebol, enfim, de vários lugares, e o pessoal começou, enfim, que tem empresa, pequenas empresas. E aí, Márcio, o que é essa situação? Quando vai terminar isso? Tu tem como nos dizer alguma coisa? Tu que é da área? Então, eu fui provocado, né? Lá no início, já em março, para dar alguma resposta, né? E aí, bom, realmente, se tem pessoal da estatística, da matemática, a gente tem a capacidade de tentar usar algum modelo, alguma coisa, para trazer alguma previsão, né? Para o pessoal que tem esse desejo de saber, de se planejar também, né? Para frente. E aí eu contatei uma colega minha, que é mais da epidemiologia, assim, ela entende um pouco mais, e ela disse, eu falei para ela, Gabriela, eu queria algum modelo que me ajudasse a fazer previsão. Daí ela disse, fazer previsão é muito difícil, por várias razões e tal, mas ok, tem esses modelos de epidemiologias clássicos, né? Ok, vamos ver então, qual é que é. E a gente começou com o primeiro modelo. Ele resolve os problemas, modela bem? Não, mas é um modelo, né? E acho que ele explica um pouco a história de como é que se tenta modelar uma epidemia, né? Então, eu vou explicar um pouquinho desse modelo primeiro aqui, que é o CEIR, né? Como está ali o título, é um primeiro modelo. Como é que ele trabalha, como consiste, né? Modelagem é tentar colocar as coisas, tentar fazer a pergunta certa, encaixar as coisas, né? Para equacionar, no fundo, né? Equacionar, transformar um problema real num problema matemático, que eu possa trabalhar com as ferramentas matemáticas e, então, fazer previsões, né? E esse modelo, ele estuda a evolução de uma epidemia em uma população homogênea, tá? Então, é importante, obviamente, a nossa população já não é homogênea, né? Nós temos várias diferenças na nossa população, mas aqui eu tenho que supor que ela é homogênea. E esses indivíduos, eles são divididos, primeiramente, em 4 grupos aqui, né? Eu pego o total da população e boto em 4 caixas. 4 caixinhas, né? Tanto é que tem essas caixinhas aqui com a cor azul, justamente para dar essa ideia. Então, na primeira caixa, eu tenho os suscetíveis, são aqueles que ainda não foram expostos ao vírus, né? Então, do total da população, tem um percentual que ainda não foi exposto ao vírus. Se é lá no início da pandemia, talvez seja 100% da população que não foi exposto ao vírus ainda. Numa segunda caixinha, tem os que foram expostos. Tá? Numa terceira caixinha, tem os que são infecciosos. Qual é que é a diferença dos expostos para os infecciosos? Tá? Basicamente, os expostos têm um período que é chamado de latência. Né? Você é exposto ao vírus e tem um período que o vírus está ali se desenvolvendo no indivíduo, mas o indivíduo não tem capacidade de infectar alguém ainda. Né? Passou o período de latência, ele passa a ser infeccioso. Então, ok, tem uma parte da população nessa caixinha aqui, que é dos infecciosos. E, numa última caixinha, tem os removidos, né? Recuperados, removidos, né? Enfim, nessa caixinha pode estar os que foram recuperados e os que morreram também. Então, recuperados talvez seja, removidos talvez seja a melhor designação, né? Então, peguei a minha população, botei em 4 caixas. E essas caixas, a intersecção é vazia, né? O indivíduo não pode estar em 2 caixas, né? Ou ele está numa, ou outra, enfim, né? Toda a população está em algum lugar ali e não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E, bom, agora que eu tenho a população dividida nas caixinhas, eu vou entender como é que uma pessoa passa de uma caixinha para outra, né? Como é que o indivíduo suscetível passa a ser exposto? E como é que o exposto passa a ser infeccioso? Como é que o infeccioso passa a ser removido? Né? Então, aqui entra a questão da modelagem, né? Eu vou colocar parâmetros aqui nessa transição, nessas flechinhas que a gente tem aqui,
vou colocar alguns parâmetros, tá? Por exemplo, de suscetível para exposto, basicamente vai depender de uma probabilidade do indivíduo ser contaminado, né, que a gente assume também que é homogênea, né, todo mundo tem a mesma probabilidade de ser exposto ao vírus ou ser exposto ao vírus, tá? E vai depender também do período que cada indivíduo que está na caixinha aí tem para contaminar alguém, tá? Então, eu vou começar a colocar parâmetros nesse modelo aqui e depois vou tentar, a partir dos dados, ver nessa pandemia quais são os parâmetros que regem as transições de uma caixinha para outra, né? Basicamente é isso. Um outro modelo aqui agora com 5 caixinhas, vocês viram que o I lá dos infecciosos tem o IO e o ID. Basicamente, a gente tem um problema, né, principalmente mais ainda no Brasil, que é quanto dos infecciosos que a gente detecta, porque a gente testa pouco, né? Então, isso faz muita diferença na hora de criar um modelo, você saber a taxa de infecciosos que você está detectando. Então, no Brasil, para você ter uma ideia, a Universidade de Pelotas, ela fez uma pesquisa, né, e ela ia testando por amostragem numa população, todo mundo. Pegava lá e testava todo mundo. Acho que você deve ter visto essa pesquisa no Fantástico, passou em alguns lugares, né? Ia testando todo mundo. Por quê? Justamente para tentar estimar a taxa de infecciosos, de fato, porque se você só vai testar quando está com sintoma, a gente sabe que muita gente não desenvolve sintoma. Então, você tem um monte de infecciosos que você não detecta, né? Então, por isso que a gente acrescenta mais uma caixinha aqui, que são os infecciosos e os infecciosos detectados, que são 2 caixinhas diferentes agora, né? Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho dos parâmetros, então, né? E vou chegar num parâmetro que eu acho que é um parâmetro-chave aqui desse modelo, que aí eu vou relacionar com vou fugir da parte técnica e vou para o outro mundo, tá? Que é a taxa de reprodutividade básica, tá? O que é a taxa de reprodutividade básica, que é esse R0 aqui? Agora eu vou falar só de R0, tá? O R0, ele representa para quantas pessoas cada pessoa infectada transmite o vírus, tá? Então, o R0 é a taxa de o nome do R0 é taxa de reprodutividade básica. Então, no início, se pensava que, baseado em outros trabalhos, a gente trabalhava com 3, 3,5, a taxa de... Não, 2, 2,5. Isso. As estimativas iniciais do R0, a gente tinha entre 2 e 2,5, tá? Ou seja, cada indivíduo infectado transmite em média, para mais 2 ou 2,5 pessoas, né? 2,5, enfim. Na média dá certo, né? Mas eu não consigo infectar meia pessoa. Enfim, na média faz mais sentido. Tá? Então, essa taxa de reprodutividade, ele é um parâmetro central aqui, né, nessa minha abordagem. Por quê? Veja bem, o período de latência, que é o tempo entre ser exposto e passar a ser infeccioso, que é a passar da caixinha E para a caixinha I, isso é inerente ao vírus, inerente ao vírus e ao organismo do ser humano. Isso tu não mexe nisso, não tem como mudar isso, né? Outra coisa, o período infeccioso, que é onde você passa do I para o R, seja o detectado ou não, mas é de onde você passa do I para o R, né? Do infeccioso para o removido, ou seja, o período que o indivíduo fica contaminando outras pessoas, também é inerente ao
vírus, né? Tu não mexe nisso. O que tu consegue mexer mesmo é lá no primeiro, é entre o suscetível e o exposto. É ali que a gente tem alguma forma de agir, que não seja por vacina ou tratamento, né? É ali que entram toda essa parte de política pública, é você diminuir essa taxa de transição entre a caixinha S e a caixinha E. Tá? É ali que você consegue mexer. Eu, como cidadão comum, você, todo mundo, de alguma forma, consegue ter uma ação ali. De que forma? Diminuindo a conectividade entre os indivíduos. Quando eu diminuo a conectividade entre os indivíduos, eu estou diminuindo essa taxa de transição. Então, para esse modelo aqui, que, enfim, vocês podem questionar, não é um modelo adequado para a pandemia, por vários motivos. Ok, não é. Mas é um primeiro modelo, vamos partir dele para a gente entender como é que funciona a modelagem, né? Então, é ali que eu consigo mexer, é ali que uma ação, né, consegue mexer em todo o ciclo do vírus, certo? Claro, depois que eu estou infeccioso, desenvolvi sintoma, eu também consigo mexer ali de alguma forma para que você seja removido mais rápido, talvez, né? Ou, enfim, com tratamento, né? Talvez eu consiga mexer entre o I e o R também, no período infeccioso, se eu tiver um medicamento, mas a princípio a gente não tem nenhum medicamento que diminua esse tempo, né? Então, efetivamente, eu consigo mexer entre o S e o E, tá? Então, eu não queria entrar mais na parte mais técnica, enfim, taxa de transição, você sabe que daí envolve equações diferenciais, quem é mais da área da matemática, e aí você consegue, a partir de montar equações diferenciais, se você jogar o modelo CEIR lá no Wikipedia, tem lá toda a formulação dele, tá bem bacana para ler, eu não ia entrar nessa parte mais técnica. Mas eu queria dizer que é o seguinte, eu consigo, né, com ações, essas ações que a gente pode fazer nesse momento é mexer na taxa de transição entre o S e o E, tá? Basicamente é isso. Então, o R0, ele é beta, que é a probabilidade de um indivíduo ser infectado, dividido pelo gama ali, que é o período de 1 sobre gama, na verdade, é o período médio de que um indivíduo é infeccioso, né, que ele infecta outras pessoas. Então, o que eu posso mexer, de fato, é no beta ali, né, que é diminuir a conectividade entre as pessoas, e com isso eu diminuo esse R0, tá? Então, eu vou abrir agora o meu simulador, tá? Talvez eu tenha falado muito e não vai dar para fazer tudo que eu pensei, mas eu vou abrir meu simulador rapidinho e vou mostrar para vocês como mexendo no R0 muda muito, tá? Eu vou parar a apresentação aqui para tentar apresentar outra aba. Vou apresentar agora aqui o nosso simulador. Ver se eu consigo. Tela inteira aqui. No nosso simulador, a gente colocou um parâmetro a mais, que são as intervenções, tá? Então, basicamente, uma intervenção é onde eu faço o lockdown por 30 dias, e aí eu reabro de novo, e aí as taxas de conectividade mudam muito, tá? Então, as intervenções, a gente colocou uma intervenção no modelo também, porque aí tinha, antes do lockdown, depois do lockdown, liberou geral, volta, a gente tinha a expectativa que ficasse libera por 10 dias, fecha, enfim, né? Então, por isso que a gente botou intervenção. Intervenção é isso. Tá? Então, basicamente, eu vou mexer aqui um pouquinho no R0, tá? O R0 é a taxa de reprodutividade básica. Então, tá em 3, eu vou botar, vamos só anotar aqui no 3, vocês observem que o dia 0 é o dia a partir do caso 50, tá? Que é uma medida pandêmica que é usada. A partir do caso 50, você começa a fazer coisas, coletar informação, e o dia 0 de cada país, em geral, está relacionado ao caso 50, tá?
Então, veja bem, com uma taxa de reprodutividade básica, aí eu estou mantendo aqui período transmissível médio de 3, período de latência, período médio de latência 3, que são aquelas... O transmissível é da caixa I para R, né? E o médio é da caixa E para caixa I, né? Além disso, eu tenho aqui 7% nesse modelo, que é a fração dos infectados detectados, que é aquela quando eu dividi as duas caixas I, né? Então, veja que eu vou mexer um pouquinho aqui, vou baixar para 2,5, e vocês podem observar a curva aqui dos casos e dos casos detectados, como ela achata bastante, né? Então, de 2,5 eu estou num pico de 400K, pouco mais de 400. Se eu baixar para 2, eu passo um pouquinho de 200, eu quase diminuo pela metade o pico de casos, né? Vou mudar aqui, vocês podem, enfim, procurar lá, o nome do negócio que a gente está usando é SimCovid-19, tá? Se vocês botarem SimCovid-19 URGS, vocês vão achar o simulador, para brincar lá. Eu vou agora olhar um pouquinho para o Covid mesmo, tá? Que a gente fez não só o simulador para ver como é que os parâmetros interferem, mas a gente vai aplicar casos reais aqui. Como ele baixa os dados do sistema, ele demora um pouco, às vezes, para carregar, tá? Vejam que, em algum momento, esse modelo ele se perdeu completamente, porque se a gente olhar para casos do Brasil, né, vocês veem uma persistência grande de número de mortes alto, número de casos alto. Então, esse modelo ele não acomoda, digamos assim, o que está acontecendo no Brasil, né? Mas, enfim, ele é um modelo epidemiológico baseado numa suposição de que a epidemia vai se comportar de alguma forma. No Brasil, ela está se comportando diferente, tá? Então, vou botar aqui, por exemplo, do Paraná. Opa, passei já. Ah, não, Brasil está certo, é por estado aqui. Então, esse nosso aplicativo aqui, ele baixa os dados reais até o dia de hoje, né? E, enfim, ele tenta modelar. Em verde aqui vocês podem ver os dados reais, e a curva é a curva do modelo, né? Então, obviamente, para 3 e 2 aqui, como taxa de reprodutividade básica, está muito ruim. Então, vou baixar para 2 e 3 aqui, vamos ver como é que fica. Só que demora um pouquinho, enfim, ele resolve equações diferenciais, faz um monte de coisa e pega os dados, recalcula tudo de novo, então ele tem um certo tempo para mostrar aqui para a gente. Ok? Tá, então, veja que 2,3 de taxa de reprodutividade básica fica um pouquinho melhor, talvez a gente baixe um pouco. Enfim, o ponto do simulador e desse negócio era para mostrar o quão difícil é modelar essa situação, tá? Então, vocês podem brincar lá, mexer nos parâmetros, para entender a dificuldade, né? O objetivo mesmo era entender a dificuldade de modelar uma situação. Veja como mudou, né? Eu baixei para 2,3, vejam, os dados estão lá em cima do modelo, olha. Né? A curva do modelo deve estar lá para frente, a partir de outubro, prevendo o pico lá para frente, com 2,3 para o Paraná, né? Então, veja que mexer nesse parâmetro muda muito, né? A questão do pico, enfim. Então, talvez aqui devesse ser um pouquinho mais. Então, vou voltar para a minha apresentação. Vocês podem mexer no simulador. Eu vou voltar a focar no R0 agora. Vou apresentar de novo a minha simulação. Então, a gente tem um grupo aqui que participou desse projeto, né? Tem 2 alunos de mestrado e 3 professores que participaram para desenvolver esse simulador. E o objetivo mesmo é mostrar a dificuldade de modelar, tá? E a sensibilidade aos parâmetros, principalmente. Tá? Então, se vocês derem uma brincada lá, vocês vão perceber isso. Bom, e aí...
Eu tenho aqui umas imagens, um agradecimento ao pessoal que participou da equipe. E o parâmetro central é o R0. Como é que a gente mexe no R0? Taxa de isolamento aqui, por isso que se fala em taxa de isolamento, diminuir a conectividade, né? E aí eu vou fugir um pouquinho do tema aqui, eu estou controlando o horário, já passou bastante. Eu vou trazer uma leitura de fatores que afetam a taxa de isolamento, tá? Enfim, né, quando você tem teorias conspiratórias, fazem com que as pessoas não acreditem muito, né? Uma delas é que o Bill Gates está arquitetando um plano para vacinar a população inteira. A pandemia foi provocada pelas torres de telefonia 5G. As pessoas, elas não são fãs da incerteza, elas querem ter alguma coisa a que se agarrar, né? Então, eu trouxe aqui uma leitura também que a mídia tem feito, que é a pandemia e o pandemônio, né? Enfim, junto com a pandemia veio um monte de coisa, né? E uma pandemia que está acontecendo, na minha opinião, é a pandemia das fake news, né? E isso, por incrível que pareça, afeta diretamente o R0, que é a taxa enfim, o R0, a taxa de reprodutividade básica, né? Qual o impacto das fake news na sociedade em tempos de pandemia? Né? Um dos impactos é diretamente no R0, porque, enfim, as pessoas não acreditam e passam a se cuidar menos, né? E é justamente naquele ponto ali que a gente pode agir de alguma forma. Tem vários recortes que eu fiz aqui falando sobre fake news. Então, o combate às pandemias, que eu trouxe lá no título, é como a matemática e a estatística podem ajudar a combater também a pandemia das fake news. E é nesse ponto aqui que eu quero entrar agora. Tá? Então, é uma área que eu não domino muito, mas que eu quero abordar e fazia tempo que eu queria entrar. Tá? Como é que a matemática e a estatística podem ajudar a combater fake news? Tá? Então, aqui, além do trabalho que a gente faz sério, né, como cientista, eu trouxe aqui alguns recortes, Juiz de Fora, pesquisadores da URGS, que é a parte mais técnica, né, de desenvolver modelos, metodologias. Aqui eu trouxe mais informações a respeito do trabalho que a URGS basicamente tem feito, né, várias ações para ajudar os gestores a tomar decisões, principalmente, mas como a matemática e a estatística podem ajudar a combater as pandemias, principalmente agora eu vou entrar na pandemia das fake news, né? E aí é um assunto, digamos assim, é novo para mim, mas eu gosto muito, como é que o conhecimento sobre o nosso mundo, sobre a nossa própria realidade, pode ajudar a gente a clarear a mente e não acreditar muito ou ser menos suscetível a informações falsas, tá? Estou acelerando um pouquinho aqui, porque eu vi que senão o tempo não vai me ajudar, tá? Tem um pessoal lá do Lipsus Mori, é um instituto que pesquisa sobre percepção das pessoas, tá? E até eu citei aqui uma TED Talk, que até posso passar a apresentação para vocês podem acompanhar no YouTube, e ele fala, né, como é que a estatística pode ajudar a melhorar o conhecimento sobre a nossa realidade, principalmente aquela realidade que nos cerca, né, e nos dá ferramentas para entender melhor o nosso mundo e ser menos suscetível a informações absurdas, né. E esse pessoal fala da percepção, tá? Como o ser humano tem um déficit muito grande a respeito da percepção do seu próprio mundo, tá? O instituto que faz esse tipo de pesquisa são esses caras aqui do Ipsos Mori, tá? Quando a minha esposa estava grávida, a gente andava na rua e, nossa, como tinha mulher grávida na rua. É impressionante, né? Quando meu pai tinha um Fusca,
a gente andava na rua de Fusca, e como tinha Fusca na rua. Compra um Fusca e anda na rua para tu ver como tu vai perceber Fuscas na rua. Marco, se tu pintar teu cabelo de rosa, anda na rua, tu vai perceber que não é só tu que tem cabelo rosa. Tem um monte de gente que tem cabelo rosa. Então, o nosso cérebro ele também prega algumas peças na gente, a questão da percepção, né? E até tem um livro aqui que fala dos perigos da percepção, e eu vou trazer algumas pesquisas que o pessoal faz a respeito da percepção. Por exemplo, um estudo com 1.000 adultos perguntou no Reino Unido, perguntou para os habitantes do Reino Unido quantos eles achavam, de cada 100 pessoas vivendo no Reino Unido, quantas delas são muçulmanas. Então, as pessoas responderam, olha, em média, 24 pessoas de cada 100 são muçulmanas. Essa é a percepção das pessoas. Elas andam na rua e o que chama atenção? Muçulmano, né? Então, olha, quase 1/4 das pessoas é muçulmano. A realidade, 5 em cada 100 são muçulmanos. Então, a percepção, né, ela prega algumas peças na gente. Pergunta feita aos habitantes do Reino Unido: de cada 100 adolescentes, quantas ficam grávidas anualmente? E as pessoas responderam, 15. Essa é a percepção das pessoas sobre quantas adolescentes ficam grávidas. E a realidade é 0,6. Então, eu não consegui pintar ali a bonequinha até a metade, mas é 0,6. Então, veja como a percepção, né, e a pesquisa é feita com 1.000 pessoas, né, como a percepção engana a gente. Né? Então, outra pergunta. Arábia Saudita. De cada 100 pessoas, quantas estão com sobrepeso ou são obesas? As pessoas responderam, em média, ali deu 28 pessoas. Né? A percepção é que um pouquinho mais de 1/4 então, são obesas ou estão com sobrepeso. A realidade, 71 pessoas. Tá? Então, é uma coisa que me chama muita atenção, essa área, né, da estatística, e ela é muito interessante. E ela tá, de certa forma, eu queria relacionar com isso que a gente está fazendo ali de modelagem do Covid, né? Mais um quiz aqui envolvendo números, tá? E esse é só para dar um intervalinho que eu vou compartilhar com vocês. Ivan, tu tem o linkzinho lá para a gente compartilhar para o pessoal? Mais uma pesquisa aqui. 7 em cada 100 americanos pensam que achocolatado vem de vacas marrons. Tá? Ivan, enquanto eu vou trazendo mais umas pesquisas, vamos mandar o link para as pessoas. Eu vou pedir para vocês participarem. Eu fiz umas perguntas a respeito do Paraná, tá? Então, de Pato Branco também. São 4 perguntinhas. Tu tem ali o link, Ivan, para compartilhar para o pessoal? E aí vocês respondam lá, sem procurar no Google, tá? É para medir a percepção de vocês, o que vocês pensam sobre a realidade. Aqui tem uma pesquisa da Folha, 7 em cada 100 brasileiros afirmam que a Terra é plana, tá? Também saiu há poucos dias. Então, né, é só para dar um intervalo para a gente... O Ivan compartilhou com vocês ali a respeito da pesquisa que eu pedi para vocês fazer, até para ver como é que está a percepção de vocês sobre o Paraná, sobre Pato Branco, tá? Então, vou pedir que vocês respondam ali. Está na caixa de texto, pessoal, vocês podem entrar ali e responder rapidinho para poder responder ao questionamento do professor Márcio, por favor. Isso. Uma das perguntas é, de cada 100 habitantes do Paraná, quantas residem em área rural? Então, essa é uma das perguntas. De cada 100 habitantes do Paraná, quantos se declaram negros ou pardos? Essa é a segunda pergunta. De cada 100 habitantes de Pato Branco, quantos são evangélicos? Tá? Então, também vou... para testar a percepção de vocês. Tá? De cada 100 habitantes de Pato Branco, quantos têm menos de 15 anos? Tá? Então, são 4 perguntas rapidinho. Eu já vou abrindo aqui para pegar os resultados.
Estou abrindo aqui para pegar os resultados, tá? Que vocês estão respondendo. É uma interatividade instantânea aqui. Espero que funcione. Ó, já temos 28 respostas. Muito bom. Então, agora eu vou analisar os resultados e temos 29, acho que não vai mudar muito agora. Tá? Então, a primeira, eu tenho aqui as respostas, eu não vou conseguir compartilhar, porque eu só consigo compartilhar uma tela, tá, pessoal? Mas a respeito da primeira pergunta, de cada 100 habitantes, quantos residem em área rural, eu obtive uma média de 28%, ou seja, 28 a cada 100 pessoas residem na área rural, segundo a percepção de vocês que estão participando da palestra, tá? Opa. Realidade, 15 a cada 100 pessoas residem em área rural. Isso é o censo de 2010, tá? Foi as informações que eu tinha, ok? A respeito da segunda pergunta, negros ou pardos no Paraná? Aqui eu tenho uma resposta de 35%. Depois eu posso compartilhar os dados com vocês, só não vou conseguir compartilhar a tela, ok? Negras ou pardas? 32 foi a resposta e 35 foi a percepção. Então, nesse quesito, até que nós temos uma boa percepção, né? Não é tão diferente do que... Terceira, de cada 100 habitantes de Pato Branco, quantos são evangélicos? A resposta que eu tenho aqui é 36%, tá? E a realidade é 18%. Então, um pouco diferente da percepção, né? Claro que é uma pesquisa limitada aqui a um grupo. Isso aqui não é uma estatística válida que a gente está fazendo, tá? Porque a gente está num nicho, todos aqui têm relação com a universidade, de alguma forma, então é totalmente viesado isso que a gente está fazendo. Não tem valor científico nenhum, mas pela ideia mesmo de medir percepção, tá? E como isso pode mexer na questão do Covid lá. Então, não vamos levar muito a sério isso aqui, não, tá? De cada 100 habitantes, quanto tem menos de 15 anos? A percepção foi 32, e a realidade é... Opa! Eu não botei aqui a realidade, mas tem... Aqui o meu slide ficou ruim, né? Tem 25, 30, 32. E a resposta foi 32. Olha, parabéns! Então, acertaram na mosca aqui, tá? Na verdade, não é igual a 15, é porque o meu slide ficou ruim aqui, é 32, tá? 32, é que a gente é pai de família, então tem uma melhor... De novo, essa pesquisa aqui não tem percepção, tá? Não tem validade científica, tá? Só para mostrar a ideia, tá? Então, o que eu queria chamar atenção era isso, tá? Tem mais um slide aqui que eu queria voltar, é que hoje a gente está muito exposto às redes sociais, né? Tem um documentário que saiu recentemente, que é o Dilema das Redes, tá? Então, em quais pessoas a atuação das redes sociais, acho que a maioria deve ter olhado esse documentário, enfim, fala como as redes sociais tentam manipular o usuário, né? Basicamente isso. E veio o usuário como cliente, né? E, na minha opinião, o que pode fazer você se tornar menos suscetível à influência dos machine learning que estão aí por trás das redes sociais? É conhecimento, né? E começar com o conhecimento, o autoconhecimento, talvez, o conhecimento da nossa realidade mais próxima, que é mais fácil de a gente ter esse acesso de comprovar, né? E eu vi só para fechar, então, eu vi uma palestra um dia de um psiquiatra, só para explicar a foto do Hannibal Lecter aqui,
um psiquiatra falando que antigamente usava-se força externa para controlar as pessoas, né? Aquela pessoa que está fora da cauda da normal, lá, o que é considerada anormal pela sociedade, né? Está lá nos extremos da distribuição normal. Essas pessoas, elas eram controladas com uma força externa, né? Então, você pegava uma força externa e tentava controlar as pessoas. Hoje, né, mudou. O controle é feito de maneira interna, né? Como? Mexendo no sentimento das pessoas, deixando as pessoas se sentirem no controle, mas, na verdade, está sendo manipulada, né? E, na minha opinião, o que pode mudar isso é conhecimento, né? E nesse ponto, de novo, a matemática, a estatística podem ajudar muito, certo? E aí eu deixo uma mensagem aqui para vocês, principalmente do turno da licenciatura em estatística, né? Segundo a nova BNCC, as crianças de todo o país deverão ter acesso desde o primeiro ano do ensino fundamental a conteúdos de português, matemática e estatística para a unidade, tá? A minha esposa é professora da rede municipal aqui de Porto Alegre, e segundo a sugestão dela, ela é do 9º ano lá, né? Séries mais avançadas. Pergunte aos alunos do 9º ano quantas gramas tem 1 quilo e surpreendam-se, tá? Então, finalizo com essa mensagem aqui e espero, enfim, de alguma forma ter contribuído com... Misturei um monte de coisa, mas no fim, lembrem-se do R0 lá, tá? Eu estou focando no R0, ok? Então, muito obrigado. Então, pessoal, eu agradeço bastante a participação do nosso convidado, o professor Márcio Wark, e eu gostaria de passar a palavra para alguém aqui do público, se gostaria de realizar alguma pergunta, alguma curiosidade, pode liberar à vontade, pessoal, no microfone, né? Que eu acho que todo mundo tem bastantes dúvidas, né? O interesse em como a estatística pode contribuir, né, ao conhecimento e tudo. Alguém, pessoal, gostaria de fazer uma pergunta? Então, por exemplo, no pessoal, né, eu não sou da área da estatística, né, mas sempre eu, em linhas gerais, eu gostaria que o professor Márcio, né, possa me comentar, né, se eu pretendo estudar algum determinado tema, né, social, digamos, então, como é que eu posso ter uma informação de uma população grande, por exemplo, do Brasil, de um estado, de uma cidade, só pegando uma amostra pequena de pessoas? Como é que eu posso escolher uma amostra representante da população total e como essa amostra pode me dar informação e como posso medir o erro? Coisas assim, né, que para ter, tipo, acontece isto, tal coisa, porém tem uma margem de erro, né? E como os estatísticos controlam isso, né? Gostaria de saber se você poderia nos ilustrar. Não, certamente. É uma pergunta bem interessante enfim, na estatística, inclusive, tem uma cadeira, uma disciplina, né, chamada amostragem, tá? E é uma disciplina inteira para falar só sobre esse tema, né? E ele é muito interessante. Às vezes, quem quer fazer uma pesquisa, às vezes, é normal isso, né? Não é nenhuma crítica. Tá com funil, assim, né? Eu quero fazer isso né? E quem trabalha com pesquisa já consegue ampliar o horizonte e ver vários poréns, né? Várias situações que podem acontecer. Então, por exemplo, quando você pensa em fazer um estudo, é importante, o primeiro ponto é qual é o objetivo do meu estudo, né? Primeiro ponto, tem que ter bem claro o objetivo, o que eu quero com o meu, o que eu quero responder, qual é a pergunta. Na matemática também é assim, né? Eu não vou sair fazendo conta se eu não tenho claro na minha cabeça o que eu quero responder. Às vezes a gente faz igual conta, né? Você entende? Tem que ter muito claro, mas é importante, né? Voltando, ter muito claro qual é o objetivo. Pontos que afetam uma pesquisa: tempo que você tem, dinheiro que você tem para investir,
tamanho da população afetam a pesquisa, raridade do evento, ou variabilidade do evento. Se um evento é muito raro, né, sei lá, eu quero saber quantos meteoros caem por município num determinado ano. É um evento raro, né? Cair, entra na atmosfera, se desintegra. Falei meteoro porque caiu um monte grandão aqui, eu lembrei dele na minha cabeça. Mas é um evento raro, né? Então eu vou precisar de uma amostra muito grande, porque eu preciso que esse evento raro entre nos meus dados, né? De alguma forma. Senão as minhas estatísticas vão estar totalmente enviesadas. Enfim, e aí a precisão também, né? Qual é a precisão que você quer na tua resposta? Qual é a confiabilidade, qual é a margem de erro, né? Tudo isso interfere na hora de decidir como fazer uma amostra, tá? Dependendo da população que você quer, você não tem acesso a ela toda, por exemplo, daí como é que você faz? Que tipo? Daí tem diferentes técnicas de amostragem, né? Tem a amostragem por conglomerado, a amostragem a esmo, a amostragem sistemática, a amostragem por cota. Tem diferentes técnicas de amostragens que são aceitas na literatura, tá? Enfim, tendo tudo isso definido, que tipo de população, acessibilidade, tempo, dinheiro, bom, aí eu posso pensar em precisão, né? Margem de erro, confiança, né? E aí, a partir disso, eu consigo, né, calcular, estimar o tamanho da amostra que eu preciso e consigo dentro da realidade que eu tenho. Mais ou menos isso. Quer um exemplo mais específico? Vamos pensar na eleição que está vindo aí, certo? Basicamente, eu tenho acesso à população de alguma forma, né? Tenho acesso a todo mundo? Tenho, né? Digamos que a gente tem. Qual seria a amostragem ideal? A ideal, nesse sentido, seria a amostragem aleatória simples, que é a mais adequada, né? Digamos assim, que aleatoriza completamente. Você pega o CPF da população lá, joga tudo num balaio e sorteia um CPF e vai atrás daquela pessoa para entrevistar. Essa seria a amostragem ideal. Né? Mas isso daí não acontece, não dá para fazer isso em pesquisa de eleição. Tu não tem tempo para ir atrás, é difícil ir atrás, o Brasil é muito grande, várias questões, o tempo é pequeno, o dinheiro é pequeno, né? Então tu não faz a aleatória simples. Então o que se faz muitas vezes é por cota. Eu sei que a minha população é dividida em 30% acima de 60%, entre 45 e 60, entre 20 e 45, abaixo de 20, e a gente sabe que nessas faixas, de acordo com o IBGE, muda muito a intenção de voto. Então, eu estimei uma população, um tamanho de amostra de 2.000, eu vou lá nessas e preencho essas cotas. Eu preciso ter, desses 2.000, 30% de pessoas acima de 60 anos. E aí eu tento aleatorizar de alguma forma, vou na praça, vou no metrô, vou em algum lugar, vou na casa, ligo. É assim que se faz as pesquisas de intenção de voto. A população ela é dividida por faixas, digamos, né? Por grupos. Grupos sociais. Grupos sociais, porque muda muito a intenção de voto em diferentes grupos sociais, né? Faixas etárias mesmo, né? Além disso. Claro. E segundo isso, quais são os porcentagens de erro que é aceito para uma boa pesquisa assim, de campo, né? Porque você tem uma estimativa, tá? Porcentagem de erro. São três coisas que a gente usa em estatística: tamanho de amostra, margem de erro e confiança, tá? Se você deixou uma livre, você tem que fixar as outras duas, tá? Então, se eu fixei margem de erro, fixei confiança, o que está livre é o tamanho de amostra, tá? Então, em geral, se fixa 2%, 3% de margem de erro, com uma confiança de 95%, e aí você calcula o tamanho de amostra. Eu até posso, enfim, posso mostrar para vocês, mas enfim, é uma fórmula lá, matemática, que você tem essas três coisas. O que é a margem de erro? A margem de erro olha,
dos 2.000 entrevistados, 40% tem intenção de votar no candidato A, com uma margem de erro de 2 pontos para mais e 2 pontos para menos. É isso que a gente vê, né? Então, dos 2.000, 600, 800, 40% de 2.000, 800. 800 pessoas indicaram voto no candidato A, desses 2.000 que eu entrevistei. A margem de erro é de 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, com uma confiança de 95%. O que significa confiança? Bom, significa que se eu repetir 100 vezes se eu repetir 100 vezes esse meu experimento, eu ir a campo 100 vezes, coletar amostras distintas, em 95% das vezes, a intenção de voto vai estar entre 38 e 42. Isso é confiança de 95%. A cada 100, espera-se que 95 das vezes eu acerte entre 38 e 42. Então, é nessa linha que funciona, né? Margem de erro é uma coisa, confiança é outra. Não sei se ficou claro. Sim, acho que... Sim? Professor Coca, por favor. Márcio, meu nome é Angel Coca. Eu trabalhei na UENF e sou aposentado lá, mas agora estou aqui em Lima. Estou aqui em Lima, no Peru. Esse negócio da amostragem, eu acho que é um negócio muito chato em termos matemáticos, né? Você falava de que seu modelo, ou modelo geral, é um modelo que trabalha com uma população homogênea, né? Sim. Claro. Mas você conhece alguém que está fazendo alguma pesquisa com algum parâmetro aí no modelo para quando a população não é homogênea, além da amostragem que você já explicou? Eu sei que o modelo mais completo é aquele pessoal da Inglaterra lá que é da Universidade de... Bom, me fugiu o nome agora. Não, é um modelo mais completo e eles incorporam várias, né, coisas no modelo, inclusive não homogeneidade da população. E esse beta zero ali, variável, né, porque o R0 variável seria um R0 de T. Você tem que estimar ele a cada período do tempo, porque conforme lá teve o verão, né, as pessoas foram todo mundo para a praia, aí, obviamente, esse R0 vai mudar, né? Então, eles têm um mecanismo para estimar esse R0 ao longo do tempo, né? E usar isso no modelo também. Então, esse pessoal eles têm uma equipe enorme trabalhando nisso, né? A gente fez uma coisa mais básica, mais para entender mesmo, assim. Tem muitos fatores que têm que ser considerados, né? Muita coisa. Por exemplo, aqui depois de 2 ou 3 meses desse negócio de ficar em casa, liberaram para as crianças, porque algum funcionário do Ministério da Saúde falou que as crianças têm que não pode ficar aí fechado, com o cérebro aí fechado, tem que procurar algum lazer, né? Algum lazer. Podem sair as crianças. Saíram todas as crianças para o parque da esquina, do bairro, mas a taxa de contágio, né? A taxa de pessoas cresceu rapidamente. Aí esqueceram um negócio e fecharam. E outra coisa, aconteceu há 2 ou 3 semanas. Foi liberado o pessoal sair, menos aos domingos. Tá? Menos aos domingos. E faz 2 semanas que já foi liberado aos domingos. Tá? Então eu, que sou da terceira idade, sempre coloco no Facebook, olha, domingo eu não vou sair não. E aí, famílias e amigos, você tem que sair, tem que se liberar, tem que fazer alguma coisa. Então, tem uma questão de cultura também, né? Uma questão de cultura, como um parâmetro para ser acrescentado nos modelos, né?
certo? Exato. Não, esse modelo ele é bem simples, existem uns modelos muito mais completos, né? Claro, Mas esse claro. já leva um tempo para resolver as equações diferenciais todas, né? Cada vez que tu acrescenta um parâmetro, é um grau de complexidade maior, enfim, mas certamente esse modelo aqui, ele não serve para explicar o que a gente está passando, ele é um modelo, né? Um primeiro modelo para a gente entender como funciona, né? Esse era um objetivo que a gente tinha. Tá, obrigado. Ainda mais que tudo isso é recente, a gente não está preparado, né? E um questionamento, uma pergunta e curiosidade do professor Richard, ele colocou aqui no texto, né? Por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa numa população de 44 alunos, qual seria uma quantidade de mostra válida, né, em porcentagens? 44. A população pequena. Eu vou abrir aqui um slidezinho que mostra como é que funciona a questão da amostragem, tá? Só me dá um segundinho aqui, que eu já... Uma coisa também... Eu mostro para vocês mais ou menos como é que a gente calcula, né? O ponto é que o tamanho da amostra é um tamanho logarítmico, tá? Então, se você tem uma população de 2.000, você vai precisar quase 2.000 para ter uma... Claro, aí o 44 alunos, digamos, se tu aceitar uma margem de erro de 20 pontos, com uma confiança de 90, daí talvez tu consiga uma amostra, seja razoável, uma amostra de tamanho 30, tá? Então depende da margem de erro que tu aceita e também da confiança que você quer, tá? Então eu brinquei ali que precisava 44, mas de fato, se você permitir que a margem de erro seja maior, você pode diminuir o tamanho da amostra. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu achar o arquivo aqui, que é um slide bem bacana, bem resumido. Acho que vai ficar legal de vocês verem. Márcia, você tem a equação diferencial que modela o processo só para ver. Sim. Não, porque tudo isso é basado nas matemáticas, né? Então... Isso. Aqui, o que acontece... Tá, continua. Eu já... aqui no Wikipedia está muito bem... Eu já compartilho contigo aqui, ó. No Wikipedia está muito bem escrito as variações do modelo CIR, né? Na verdade, eles começam nem com I, eles começam com SER, ou CIR, sem o E, sem os expostos. O CIR, SIR é o modelo mais básico, depois acrescenta o exposto e vai acrescentando caixinhas para colocar a população dentro, né? Já compartilhei aqui contigo eu acho que é uma primeira leitura, está muito bem didático aqui no Wikipedia. Certo, pessoal, pode olhar para a caixa de texto, ali o professor Márcio compartilhou o link, né, para poder observar mais sobre os modelos e equação diferencial. Né, e é uma coisa assim, né, bem, eu já alguma vez parei, né, por exemplo, nas eleições presidenciais, né, agora há pouco, né, lá no meu país ainda fazem uso da votação via escrita e depois contabilizam os votos. Já aqui no Brasil é mais direto, né? Tudo é computarizado, tudo isso, certo? Então, lá ainda tem o costume seguinte, por exemplo, as votações vão ser um domingo até às 4 horas da tarde, tá? E você, 3h58, liga a televisão, né? Liga a televisão, 4 horas da tarde já aparece o flash informativo, né? Ganhador, presidente. Sim. Tal pessoa com intenção de voto de 58%. E eu, né, já me perguntei, mas como é que a televisão pode saber se ainda não contabilizou os votos? Né? Porque ainda a votação ainda é feita em papel, digamos, se você coloca na caixinha, depois vai levar para um outro lugar, vão contabilizar e demanda muitos dias para contabilizar tudo isso, né? Porém, como eles já se arriscam a dizer que o presidente da pessoa, e regularmente,
Bom, não lembro que a imprensa tenha falhado, né? Mas Sempre dá certo. sempre dá certo. Ivan, eu compartilhei um slide aqui contigo, que é mais ou menos um resumo, não sei se vocês estão vendo aqui, de tamanho de amostra. Tá vendo aqui? Tamanho de amostra? Tá. Então, aqui é assim, tamanho mínimo de uma amostra aleatória, aleatória simples, né? Que é uma dos tipos de amostragem que se faz. E quando eu estiver interessado numa proporção, tá? Então, quando eu estou interessado, tem uma variável contínua, né? Estou estimando uma variável contínua, quero saber a média dela, então muda um pouco o tamanho de amostra. Mas quando eu estou numa proporção, então o tamanho de amostra é basicamente isso aqui. A confiança, esse Z que está aqui, vocês estão vendo no mouse, esse carinha aqui vem da distribuição normal, tá? Então, quando eu quero 95% de confiança, esse Z aqui é 1,96. Se eu quiser 90, esse Z aqui é 1,64. Tá? Então, aí, claro, vai diminuir o tamanho da amostra, né? Se eu aumento a confiança, diminuo a confiança para 90%, vai diminuir o tamanho da amostra. Esse E0 aqui é taxa de erro, tá? Então, é 2%, 3%. Ele é 0,02 para 2%, obviamente, né? 0,03 para 3%. Quando você tem uma população finita, tá? Uma população de tamanho pequeno, então, quando o tamanho da população for, digamos, 1.000, alguma coisa assim, quando ela for maior do que 20 vezes, quando a tua população for maior que 20 vezes esse N0 aqui, pode usar tamanho de amostra igual a esse N0 aqui. Mas quando a tua população for 44, aí tu vai ter que recalcular aqui por essa forma. Quando eu tiver amostra aleatória simples, numa situação em que eu quero estimar uma proporção, tá? Então eu posso usar isso aqui. Então até o professor que pediu ali, é só colocar aqui uma taxa de erro aceitável, né? O 90% tu usa 1,64 aqui no Z, por exemplo, 90%. E aí pode até estimar o tamanho da amostra numa população de tamanho 44. A gente até pode fazer aqui a brincadeira, se quiserem, mas é só botar os valores ali e estimar. Corrigida aí, o Mzão aqui vai ser 44, tá? Ok. Certo, então. Então, pessoal, queria saber se alguém mais tem alguma pergunta para o professor Márcio. Eu, no particular, como eu já comentei, né, a mim me surpreende essas estimativas que faz a imprensa. Claro, tem uma base sólida científica, né? Porém, parece a arte de magia. Alguma coisa de astrologia, mas tem fundamento teórico, né, pessoal, para se aventurarem a fazer coisas tão, né, afirmar tal coisas assim, que são tão importantes para a população, tá? Bem, pessoal, então, eu agradeço em particular ao professor Márcio Val por nos apresentar esta palestra, né, e aceitar de boa forma o convite que todo o nosso time de MateWeb fez para ele, né? E compartilhar esta tarde, aqui calurosa, lá fria, né? A gente poderia ter se encontrado no meio, né? Para estar mais à vontade, né? Florianópolis. Né? E aí seria outro tipo de palestra, né? Florianópolis está chovendo hoje. Ontem. Então, pessoal, muito obrigado, professor Márcio, por estar apresentando e informándonos, né, como funciona a estatística matemática, não só nas pandemias, sino em várias questões sociais, né, que é o importante. Então, pessoal, gostaria de dar solicitar para todo mundo uma batida de palmas, tá? Vou fazer isso. Obrigado, professor. E muito obrigado pela apresentação, professor Márcio. Tá? Eu agradeço pela atenção de todos aí. Fiquei muito contente com o convite.
Espero ter contribuído de alguma forma aí com vocês. Eu vou parar a gravação. Aí. Um minuto.